sou pastor. E eu geralmente sou ruim em fazer isso. Então por isso eu sempre fico com bastante nervoso. Não tenha medo se você olhar para o microfone e estiver assim. Não vou tomar ataque, é normal. O tema que o Pedro pediu para eu conversar com vocês é uma mensagem que é voltada para crente. Como eu disse, eu não sou pastor. Então, eu vou falar a respeito da nossa vida de missão, da gente pregar o Evangelho, mas antes disso eu quero falar do Evangelho. Eu sei que talvez tenham pessoas aqui que ainda não renderam a vida a Jesus. E que também pode ter pessoas aqui que acham que renderam a vida a Jesus, mas não fizeram isso. E por isso, antes de você ouvir qualquer outra coisa, você precisa saber que existe um Deus que criou você, que me criou, e Ele fez isso com toda a paixão que Ele podia ter feito. E Ele fez você para ter um relacionamento pessoal profundo com Ele, uma amizade intensa, mais intensa do que você tem com qualquer outra pessoa que você conhece. E a gente olhou para isso, e a nossa decisão diante disso foi: eu não quero saber de você. Deus, eu não quero ter relacionamento com você. Eu não quero que você fique dando pitaco na minha vida. Eu não quero ter que me arrepender de fazer as coisas do meu jeito. E a gente expulsou Deus da nossa vida. E só existe uma consequência justa para essa decisão. Eu, você, todo mundo, sem exceção, não importa o quanto você acha que você é bom, o quanto eu acho que eu faço coisas que merecem a aprovação de Deus. Todo mundo merece o inferno. Inferno é a morte eterna, uma realidade de absoluta separação da glória de Deus, da intimidade de Deus. E Deus está certo, Ele é justo se Ele nos condena. Mas Deus não quer fazer isso. Ele não quer que as coisas sejam assim. Ele nos ama, como eu disse, com tudo o que Ele é. Ele veio até aqui na pessoa de Jesus. Ele viveu uma vida perfeita, porque esse é o único jeito de não merecer o inferno. Ele foi perfeito, nenhum erro, mas mesmo assim ele morreu, mesmo assim ele foi condenado, e ele sofreu o peso do inferno sobre ele, para que a gente tivesse redenção, para que a gente pudesse voltar a um relacionamento de profunda intimidade com Deus. E como Ele era justo, como Ele era perfeito, Ele ressuscitou, e Ele vive hoje, vai viver eternamente. Mas entenda isso, Deus não morreu na cruz para que você pudesse ir para o céu. Deus não morreu na cruz para eu, para você, para a gente olhar e falar: eu não quero ir para o inferno, então aceita o que você fez, Jesus. Eu aceito o que você fez, porque eu quero ir para o céu. Afinal de contas, no céu a rua é de ouro. No céu eu não vou mais ter dor, eu não vou mais ter tristeza, eu não vou perder as pessoas que eu amo. Mas não foi para isso que Deus morreu por você. E o céu não é o céu por causa dessas coisas. Deus morreu na cruz, Ele ressuscitou para que você pudesse ter um relacionamento de profunda intimidade com Ele, para que você pudesse desejar a vida dele mais do que tudo
e encontrar Ele. Jesus ora para que a gente possa ser um com o Pai, do jeito que Jesus é um com o Pai. Esse era o intuito de Deus. Esse é o objetivo dele. Deus não é manipulável. A gente não pode olhar para Ele e falar: Deus, eu aceito o que você fez, porque na verdade a gente quer ir para o céu, e aí a gente simplesmente desconsiderar a palavra de Deus, ignorar a Bíblia, rejeitar o arrependimento, continuar sendo Deus sobre a gente mesmo. Isso é impossível, esquece. Não dá para a gente fazer isso. A gente aceitar Jesus é a gente admitir para Deus que a gente não merece, que a gente tem que ser condenado. E ponto final. E Deus vai olhar para a gente e dizer: pois é, eu paguei o preço no seu lugar. Aceita o meu perdão. E eu recebo você de volta para a minha amizade, para uma intimidade comigo. Sabe, o que existe de mais importante no céu, o que faz o céu ser o céu, é o fato de que lá a gente vai poder olhar para Deus todos os dias da nossa vida. A gente nunca mais vai se esconder dele. A gente nunca mais vai ter vergonha diante dele. A gente nunca mais vai fazer as coisas do nosso jeito. Mas se você não quer isso aqui, se isso não é atraente para você aqui, você não tem nem motivo para querer isso. Não tem por que estar lá. Esse é o Evangelho. Isso é o que Jesus fez por nós. E é para essa vida que Jesus nos chama. Para uma vida de arrependimentos, para uma vida olhando e dizendo: Deus, eu posso ter falhado aqui, eu fiz isso, mas eu não quero que seja assim, eu não quero que seja do meu jeito, eu quero que seja do seu. Você entende isso? Você precisa entender isso para passar a ter um relacionamento com Deus. Você precisa entender isso para qualquer coisa que eu vou falar daqui para frente ter qualquer sentido para você. Se você não entende isso, se você não tomar essa decisão, o resto todo aqui não vai ter sentido. Certo? Então, mas se você entende isso, se talvez você tenha compreendido isso agora, se for essa a sua decisão, se você tem a condição de olhar para Deus, admitir quem você é e o que você merece de verdade, Deus quer te receber agora. Eu vou orar. E você concorda com essa oração? E tudo que você fez, tudo que te afasta de Deus, tudo que vai acontecer, tudo vai ser resolvido na cruz. Você vai estar perdoado. E não vai existir mais nenhum obstáculo entre você e Deus. Deus não vai mais olhar para você e enxergar o seu pecado. Ele vai enxergar Jesus. Se você quer render a sua vida a Jesus, então concorde com essa oração. Deus, eu entro na sua presença agora, Senhor, para admitir que eu sou a pior pessoa aqui.
Eu sou mau, pecador. Eu rejeitei a sua intimidade. E por isso, o que eu mereço, de verdade, é ser banido da sua presença. Eu mereço o inferno, eu mereço ser condenado por ti. Mas, Senhor, eu creio sinceramente naquilo que Jesus fez por mim. Eu creio que Jesus viveu uma vida perfeita, que Ele pagou o preço do meu pecado, que Ele foi condenado por minha culpa. E eu lanço agora os meus pecados e a minha vida de rebelião contra Ti sobre a cruz. Eu te peço perdão por tudo aquilo que eu fiz e que eu fui. Eu te peço perdão por ter te rejeitado, Senhor. E eu te peço para que o Senhor me dê agora o relacionamento mais profundo que eu puder ter contigo. Me dê uma fé intensa no poder do Evangelho que me salvou. Me dê uma fé intensa no poder transformador da sua vida dentro de mim. E me mova a uma vida de santidade e de obediência ao Senhor. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Então, agora vamos falar. Pedro, o tema da pregação de hoje é spoiler por obediência. Pedro quer fazer com que todos nós viremos spoileadores. E ele compartilhou com a gente na semana passada que a partir do momento em que a gente compreende o Evangelho, a gente precisa necessariamente dar spoiler do final da história, daquilo que vai acontecer para as outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade do arrependimento, de uma mudança de vida. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer isso por uma questão de obediência a Deus. E é nesse ponto que eu vou bater hoje. Não é uma questão de eu quero pregar o Evangelho, ou eu não quero pregar o Evangelho, eu me sinto um evangelista, eu acho que eu sou bom em fazer isso, eu me sinto confortável com isso. Não é uma questão de escolha. Jesus manda explicitamente a gente pregar o Evangelho. A gente tem que fazer isso. E ponto final. A partir do momento que compreendemos essa realidade do Evangelho para a nossa vida, temos a obrigação de compartilhá-las com outras pessoas. Afinal, se os nossos olhos foram abertos, se entendemos que isso é verdade, se Cristo retornará para reinar plenamente, e nesse dia a decisão pelo arrependimento ou pela rebeldia de fato tiver consequências eternas, devemos considerar um pouco mais a necessidade de pregar o Evangelho para as pessoas ao nosso redor. Por isso eu quis pregar o Evangelho, por isso eu quis ser bem claro com relação ao que ele significa. Você crê no Evangelho? Você crê que de fato Jesus tem autoridade sobre a sua vida, que ele tem o direito de mandar em você? Você crê que um dia Jesus vai voltar e que ele vai governar sobre tudo? Isso vai acontecer? Você tem certeza que isso vai acontecer?
certeza absoluta que quando isso acontecer, aqueles que decidiram viver uma vida de rebeldia contra Deus vão justamente sofrer a consequência dessa escolha. Você crê que aqueles que decidiram pelo arrependimento vão passar a eternidade face a face com Deus? A pregação do Evangelho, a gente viveu uma vida de missão. Eu acredito que seja a consequência mais óbvia da fé em quem Jesus Cristo é e naquilo que Ele fez por nós. É impossível a gente achar que a gente pode crer em Jesus e só viver a nossa vida que nem qualquer outra pessoa vive. Que a gente pode crer em Jesus e não compartilhar isso com mais ninguém. Isso não existe. Não tem como ser assim. Porque se a gente crê nessas coisas, isso necessariamente vai tirar uma reação da gente. Existem notícias que são impactantes demais para não interferirem na nossa vida. Como foi dado o exemplo, você recebe a notícia de que você está com uma doença e você vai morrer. Você tem não mais do que 30 dias de vida. Eu achei engraçado porque esse exemplo foi dado na semana passada e o Pedro falou, aí você chega em casa e liga a televisão e o Emerson falou na hora, cara, eu vou morrer, eu vou chegar em casa e ligar a televisão? É a última coisa que eu vou fazer. Exatamente. Porque essa notícia é forte demais, ela interfere demais na sua vida para você fazer isso. Para você ir para sua casa ligar a televisão. Para você viver como se nada tivesse acontecido. E como pode ser diferente quando a gente recebe uma notícia que tem a ver com algo que vai tão além da simples morte? Quando a gente recebe uma notícia que tem a ver com a nossa eternidade. E quando a gente sabe que essa notícia é real com relação a todas as outras pessoas, como a gente pode olhar e crer nisso e não estar nem aí para que outras pessoas saibam disso? Para Jesus não tem jeito. E por isso Ele fez questão de deixar claro para a gente na Bíblia que não existe essa opção. A Bíblia nos dá exemplos de histórias de pessoas que viveram um relacionamento de profunda intimidade com Deus, que se derramaram na presença de Deus de um jeito fascinante, que não tem como comparar. E uma dessas pessoas se chama Paulo. Paulo escreveu uma carta para uma igreja em Corinto. Na carta de 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz o seguinte a respeito da pregação do Evangelho: se anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Você quer que eu traduza, para ficar mais fácil de entender? Paulo está falando, se eu não pregar o Evangelho, eu estou ferrado. Estou acabado. Eu tenho essa obrigação, eu não posso escolher. Eu estou com um péssimo problema se eu não fizer. Em 1 Pedro 3,15, Pedro diz o seguinte para a gente:
Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja sempre pronto, sempre, o tempo todo, para responder para as pessoas, para falar para as pessoas qual é o motivo da fé, da esperança que vive dentro de você. Segunda Timóteo 4 diz: versículo 1 e 2: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Só um parênteses aqui. Paulo está dizendo isso para Timóteo por causa de Cristo Jesus, que vai julgar vivos e mortos. Pensa aí de novo. Você crê que Cristo Jesus vai julgar vivos e mortos? Você crê que Ele vai vir, que esse é o fim da história? Pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra, insta, seja oportuno ou não, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo diz claramente: pregue o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Se você tiver oportunidade, se você não tiver oportunidade, pregue o Evangelho, fale de Jesus, dê spoiler. Agora, você crê no Evangelho? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu peguei poucos textos, eu peguei só esses três, no meio de muitos que mandam a gente pregar o Evangelho. E se aquilo que a Bíblia diz não é o bastante para gerar uma transformação na nossa atitude, uma transformação no nosso estilo de vida, então, de novo, a gente está com um sério problema. Porque quem é Jesus? E onde está a verdade do Evangelho senão na Bíblia? E onde você conheceu Jesus, se não for por causa do que está escrito aqui? Você crê no Jesus que você inventou na sua cabeça? Ou você crê nesse Jesus? Porque se você crê nesse Jesus, então a Bíblia é a palavra de Deus. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você precisa olhar para isso aqui e você precisa se arrepender. A gente não pode pegar as partes da Bíblia que são agradáveis para a gente, que a gente acha fácil obedecer, e considerar essas partes da Bíblia e desconsiderar as outras partes. Quero fazer um exercício muito simples de lógica com você. Se proponha a pensar sobre isso. Eu chego para você e digo: eu estava andando na rua, mas aí apareceu um elefante cor-de-rosa voando num monociclo. Você vai acreditar em mim? Mas você acha plausível que eu estivesse andando na rua? Mas a parte do elefante, você acredita? Você pode chegar à conclusão de que você acredita nas minhas palavras, ou de que você acredita no seu julgamento sobre as minhas palavras. Você não acredita nas minhas palavras, eu menti para você. Você não acabou de olhar para mim com uma cara esquisita por causa do elefante? Você acredita naquilo que você refletiu, que você julgou acerca do que eu falei. E com a Bíblia é a mesma coisa. Você olha e fala: essa parte da Bíblia é verdade, mas essa outra aqui não é. Você não acredita na Bíblia. Você acredita em si mesmo.
Você acredita no seu julgamento, na sua capacidade de julgar o que está escrito aqui e decidir o que é verdade e o que não é. Só que a gente não pode fazer isso assim. A Bíblia não deixa a gente fazer isso assim, porque Jesus diz claramente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Então as ordens bíblicas para a gente pregar o Evangelho tem que ser o suficiente para que a gente entenda que a gente tem que fazer isso, que isso é uma obrigação, que isso é uma necessidade. Porque Deus diz que é, e você não acredita mais em você mesmo, você acredita em Deus. Você não acredita mais nas suas próprias vontades, você acredita na Bíblia. Então, como a gente pode olhar e dizer: eu acredito em Jesus, mas eu não vou falar de Jesus. Eu não vou fazer isso porque eu acho desconfortável. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo e essa parte aí não é tão necessária assim, então eu não vou fazer isso. E aí viver como se você não estivesse desobedecendo a Deus por tomar essa decisão. Isso não pode acontecer, a gente não pode lidar com isso desse jeito. Como a gente acabou de ver, Jesus nos redimiu, Ele pagou o preço dos nossos pecados para que a gente pudesse viver a vida dele, para que a gente pudesse ter um relacionamento de profunda intimidade com Ele. A gente tem que viver agora para fazer aquilo que Jesus faz, para participar da vida dele. Eu tenho me percebido forçado a fazer escolhas. Hoje eu tenho uma compreensão do Evangelho que não é a que eu tinha ontem. Hoje eu percebo que a radicalidade do Evangelho não é uma birra de Deus. Não é que Ele olhou e falou: tem que ser assim porque eu simplesmente quero que seja assim. Não que Ele não pudesse fazer isso, Ele pode. Mas Ele não é infantil que nem a gente para se prender em qualquer coisinha, em qualquer birra com a gente e falar: não, agora tem que ser desse jeito que eu quero. Deus é sábio. Ele é sábio. Ele sabe fazer as coisas funcionarem bem, direito. E o motivo do Evangelho ser radical como ele é que não dá para ser de outro jeito. Deus não pegou e decidiu um jeito de viver o Evangelho de olhos fechados, assim, vai ser desse jeito. Aconteceu, puf. O Evangelho tem que ser vivido assim porque não existe outro jeito, não existe. A proposta do Evangelho é essa, é a renúncia. A gente falar que a gente quer viver o Evangelho, que a gente quer viver a vida de Jesus, mas que a gente não quer fazer desse jeito, é eu chegar para você e falar: vamos pintar aquela parede de azul? Vamos, só que eu vou pintar de verde. Não tem sentido. Viver o Evangelho de qualquer jeito, que não seja o jeito de Deus, não tem sentido. É incoerente. E é exatamente esse o ponto. Jesus disse: a gente tomou uma decisão, a gente tomou uma decisão ruim de se separar de Deus, de não aceitar o governo de Deus. E Jesus disse para a gente: se arrepende disso e aceita o meu governo. Aí a gente fala: tá bom, eu estou arrependido disso, eu aceito o seu governo, só que eu vou fazer as coisas do meu jeito. Por que será que nessa hora me parece tão incoerente quando falar que eu vou pintar de azul a parede, só que eu vou pintar de verde? Tá bom, eu aceito que você está certo, eu aceito que o que você diz deve ser obedecido, mas eu vou obedecer só essa parte, tá bom?
Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Que aquilo que está escrito na Bíblia deve ser obedecido? E o que é que Jesus diz que a gente tem que viver? O que Ele diz que é a consequência da gente estar numa vida de profundo relacionamento com Ele? Ele diz que a gente vai passar a viver a vida dele, a fazer as coisas que Ele faz, pensar o que Ele pensa, falar o que Ele fala. Isso é o que Deus nos chama para fazer. Agora eu te pergunto, como viver a vida de Jesus? O que Jesus está fazendo para que você faça? Jesus está salvando. Jesus está redimindo pessoas, Ele está redimindo o nosso mundo. E aceitar o Evangelho, receber o Espírito Santo de Deus, a vida de Jesus dentro de você, é decidir viver o que Jesus está vivendo hoje, o que Jesus está vivendo agora. No momento que você decide que você quer se render a Jesus Cristo, você decidiu automaticamente que você quer pregar o Evangelho para outras pessoas. Porque isso é o que Jesus está fazendo agora. Agora, a gente pode parar e se perguntar, mas se Deus está gerando toda essa transformação, se Deus está redimindo todas as coisas, se Ele está fazendo isso, se Ele está mudando a vida das pessoas, por quê eu não vejo as coisas acontecerem em volta? Por que eu vejo tudo tão ruim como está? Por que as pessoas estão se matando? Por que tem gente no meu trabalho, na minha escola, sem esperança, se ferindo, depositando todas as expectativas em coisas que vão destruir elas? Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque a gente acha que a gente tem o direito de dizer que a gente aceita aquilo que Jesus fez por nós, mas a gente vai viver a vida do nosso jeito. Isso está acontecendo porque a gente não está fazendo o que Jesus está fazendo. Eu não estou dizendo que você pode fazer tudo, que você pode mudar tudo, mas eu estou dizendo que você tem que fazer tudo o que você puder. Eu estou dizendo que muita coisa vai mudar na vida de muita gente no momento que você se arriscar a pregar o Evangelho para as pessoas, a dar essa notícia para elas. Então eu quero considerar alguns motivos pelos quais a gente não prega o Evangelho e as respostas que a Bíblia nos dá para essas coisas. A Bíblia não ignora nada do que a gente vive. Eu acho que o primeiro motivo, muitas vezes, pelo qual a gente não prega o Evangelho é que a gente tem medo. A gente tem medo de falar de Jesus, a gente tem medo do que vai acontecer. A gente tem medo de admitir a nossa submissão a Jesus. Como Pedro disse na oração dele, acho que foi na oração hoje, o mundo ao nosso redor pressiona a gente para negar as realidades do reino, para negar o governo de Deus sobre a nossa vida. E a gente muitas vezes responde isso e deixa a gente intimidar, a gente responde a isso ficando com medo. Mas o que a Bíblia diz que a gente deve compreender e que a gente deve fazer com relação a isso? O que Jesus diz para a gente em relação aos nossos medos? Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus está dizendo que nós devemos ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas que Ele ordena. E aí Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Ele estava enviando os discípulos para pregarem o Evangelho, e ele diz: e eu vou estar com você todos os dias. Pregue o Evangelho, faça discípulos, e eu vou estar com você todos os dias. Até que eu estabeleça o meu governo pleno. Você tem medo? Jesus garante que enquanto você viver uma vida de missão, enquanto você se comprometer em viver a vida dele, Ele vai estar com você, Ele vai te guardar. Ele vai ser tudo que você precisa. Em Marcos 16, em outro texto que se refere ao mesmo acontecimento, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A partir do momento que a gente se rende a Jesus, o próprio Jesus passa a viver dentro da gente, e Ele nos faz essas promessas. Do que é que a gente pode ter medo? Você compreende qual é a grandiosidade de Deus? Quem Ele é, o que Ele fez? Não existe nada que não tenha sido criado por Deus, que não seja propriedade de Deus. Não existe nada sobre o que Ele não possa colocar a mão e falar: eu sou dono disso. E esse Deus vive dentro de você. Do que você precisa ter medo? Eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi com meu pai, que enquanto eu tiver uma missão para realizar nesse mundo, eu sou imortal. Eu sou imortal. Eu não preciso ter medo de nada. Nada. Enquanto Deus ainda tiver algo para fazer através da minha vida aqui, Ele garante, e eu estiver comprometido com isso, Ele garante que Ele vai estar comigo, que Ele vai me acompanhar e ser tudo o que eu preciso. Agora, e quando isso acabar? E quando eu não tiver mais uma missão? E quando eu tiver cumprido isso? Então a Bíblia nos diz, em Filipenses 1:21, Paulo diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu quero te dizer que não existe absolutamente nada no mundo que possa ser um motivo real para você ter medo. Enquanto você está com Jesus, você tem tudo de que você precisa. Enquanto você prega o Evangelho, Ele está com você e Ele é suficiente para você. E no dia em que você não estiver mais aqui, no dia que você morrer, sabe o que vai acontecer? Você vai se encontrar com Deus. Se a morte não é uma coisa tão grande assim para a vida de alguém que se rendeu a Jesus, o que é? E a gente não tem que lidar com realidades de morte por pregar o Evangelho. Mas a gente muitas vezes tem pouca fé, a gente teme por muito menos do que isso. Volto a dizer, Jesus ordenou que a gente pregasse o Evangelho, e Ele ordenou o nosso arrependimento. Se a gente se arrependeu, se rendeu a Jesus, isso tem que ser gerado na nossa vida. Se não é, a gente precisa se arrepender, a gente precisa olhar e dizer: Deus, me perdoa porque eu não estou tendo fé na Sua palavra. Eu não estou tendo fé
de que você está comigo, que você vai na minha frente, de que o seu poder vive em mim. Eu não estou tendo fé o suficiente para correr risco. Me perdoa por isso. E essa oração me leva ao segundo motivo pelo qual eu acho que a gente não prega o Evangelho. A gente não sabe orar. Em Tiago, (1:6) está escrito: se porém algum de vós necessita de sabedoria, 5:6, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, e ser-lhes-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 4:3. Vocês pedem e nada recebem, porque pedem mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. E Tiago 5:17. Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Eu adoro esse texto. Sabe por que Tiago fala para eles que Elias era homem como nós? Para as pessoas para quem ele mandou a carta? Porque Tiago, as pessoas da época de Tiago, olhavam para Elias do jeito que a gente olha para Tiago, do jeito que a gente olha para Pedro. Eles olhavam e falavam: tá, Deus fez isso através de Elias. Mas Elias era Elias, né? E a gente olha e fala: Deus fez essas coisas através de Paulo, mas Paulo era Paulo, né? Só que a Bíblia diz: Elias, Tiago, Paulo e qualquer um desses era homem como nós, sujeito aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades, aos mesmos pecados. E ele orou, e Deus atendeu a oração dele, porque ele orou com fé. Então a primeira coisa que eu quero levantar sobre isso é: a gente ora com fé. Como eu disse, quando você crê em alguma coisa, isso necessariamente tira uma reação de você. Se eu te pedir para subir ali e se jogar, você faz? Por que você não faz? Porque você tem certeza absoluta que quando você cair, você vai no mínimo se machucar bastante. Você crê na palavra de Deus, isso tira alguma reação de você. Você crê que se você orar com fé, se você pedir as coisas do reino, Deus vai responder. Se você crê, isso tira uma reação de você. Então o jeito certo de orar, para que Deus nos mova a uma vida de missão, para que Deus nos ajude a obedecer esse chamado, é: Deus, por favor, em nome de Jesus eu te peço, me dá coragem para pregar o Evangelho. Amém. E aí você levanta e vai pregar o Evangelho. Porque você crê que Deus te deu coragem para pregar o Evangelho. E aí você vai perceber que de fato Deus fez. Por que a gente pede coisas do reino para Deus e a gente não recebe? Porque a gente não crê que a gente recebeu. Se a gente cresce que a gente recebeu, se a gente agisse como se a gente tivesse recebido, a gente já vê que a gente recebeu. Só que a gente não percebe que tem. Porque a gente pediu, Deus não vai dar. Deus, me ajuda a pregar o Evangelho. Aí você vai lá e vive a sua vida que nem você vivia antes, porque Deus não deu. Você crê, você ora com fé. E a segunda coisa que eu quero levantar com relação a isso é: a gente não ora pelas coisas certas.
em Atos 4, 23 a 31, está escrito: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Isso é numa situação em que alguns discípulos foram pegos pelas autoridades e ameaçados para que eles não pregassem mais o Evangelho. Eles contaram para os outros irmãos da igreja, e aí está escrito: ouvindo isso, todos eles levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e por que imaginaram os povos coisas vãs? Levantaram seus reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a sua mão e o seu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a ousadia a sua palavra, enquanto estendes as mãos para fazeres curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam o Evangelho. Isso me faz perguntar até se a gente ora, se a gente pede essas coisas para Deus. Porque Deus nos mostra aqui que esse é o tipo de oração que Ele responde. Ele faz isso, se a gente pedir, Ele vai dar. Mas pelo que é que a gente tem orado? A gente ora pelas coisas do reino? Ou a gente ora só para Deus dar uma namorada? A gente ora pelas coisas do reino, a gente pede para Deus nos mover a pregar o Evangelho, a gente vive a nossa vida em torno disso, ou a gente vive pedindo para Deus nos ajudar a comprar um aparelho novo de televisão, um videogame novo que a gente quer. Se a gente orar pelas coisas do reino, se a gente orar com fé, como eles fizeram, porque falam que eles acabam de orar, levantam e vão pregar o Evangelho, Deus vai fazer essas coisas por nós. Perceba que a Bíblia é cheia disso. O tempo todo é falado sobre isso. Outro motivo pelo qual a gente não prega é que a gente não tem intencionalidade. A gente olha e para a gente tanto faz, muitas vezes, se a gente vai pregar o Evangelho ou não. Muitas vezes a gente, mais do que tanto faz, a gente não está nem pensando. A gente chega nos lugares, as pessoas estão precisando ouvir o Evangelho, elas estão com a vida delas clamando por salvação, mas a nossa cabeça está no jogo de futebol que a gente vai assistir na hora que a gente chega em casa. Jesus quer que a gente viva uma vida diferente. Ele vive em nós e a gente pode ter uma vida sobrenatural. Eu vou usar o exemplo de um filme para que você entenda isso. Um filme chamado Matrix. Eu não vou falar nada de importantíssimo sobre o filme, mas se eu falasse não seria spoiler, porque não existe mais spoiler de Matrix. Matrix é um filme tão velho que dar spoiler, falar que eu estou dando spoiler de Matrix é tipo dar spoiler de Romeu e Julieta. Não existe isso. Todo mundo sabe que Romeu e Julieta morrem no fim da história. Matrix. O contexto do filme é que existe um mundo, como o mundo em que a gente vive hoje, e
As pessoas vivem o dia a dia delas do jeito como a gente vive o nosso. Elas estudam, elas trabalham, elas namoram, elas vão na igreja. Só que nada daquilo é real. Na verdade, existe um mundo além daquilo, que é o mundo real. E as pessoas estão todas presas em cápsulas que programam a mente delas para sonhar com essas coisas, para que elas vivam em escravidão, suprindo com a vida delas um sistema que quer manipular tudo, que quer dominar tudo. E num determinado... E existe um personagem chamado Neo, chamam ele de escolhido, e um cara, Morfeu, entra na Matrix para buscar esse cara, o escolhido, e libertar ele da Matrix. E ele faz isso, e quando ele faz isso, ele mostra o mundo real para o Neo. O Neo percebe que a Matrix toda é uma farsa, que o mundo não é aquele. E a consequência disso é que quando ele entra, ele não consegue mais viver na Matrix do jeito como ele vivia antes. Agora ele olha as coisas como elas são. E como isso tudo está acontecendo na cabeça deles, e agora ele sabe disso, ele consegue fazer coisas absurdas. Tipo, pular de distâncias impossíveis, tipo, desviar de balas, tipo, sair voando por aí. Porque agora ele sabe que o mundo não é daquele jeito. E é exatamente isso que acontece com a gente quando a gente se rende a Jesus. Quando o Espírito Santo passa a viver na gente, a gente passa a saber que o mundo não é esse aqui. Que essas coisas todas que tomam a vida das pessoas, que roubam a energia delas, que fazem as pessoas morrerem de tristeza, de dor, de sofrimento, que as doenças todas, doenças mesmo, que tudo isso que está errado no nosso mundo não é o mundo real. O mundo real é aquilo que Deus criou para que ele fosse. O mundo real é o reino de Deus. E agora que a gente conhece o reino de Deus, a gente não pode viver aqui lidando com esse mundo como se ele fosse a mesma coisa. Agora a gente tem que olhar para essas coisas e a gente tem que enxergar essas pessoas como escravos, como a gente era, e dizer: eu sei o que pode libertar essa pessoa. A gente não pode mais viver a nossa vida olhando com olhos naturais para tudo. A gente não pode viver o nosso dia a dia como se nada tivesse acontecendo. Porque agora você sabe a verdade. E isso te incumbe da responsabilidade, da obrigação de, por obediência a Deus, pregar o Evangelho para outras pessoas. Saber o fim da história nos traz responsabilidades. Então a gente tem que viver com intencionalidade, a gente tem que viver encarando a nossa vida de uma forma diferente, com outros olhos. A gente tem que viver pronto para pregar o Evangelho para as pessoas. E todas essas coisas, quando a gente olha para isso, a gente tende, e a gente vê que a gente muitas vezes não está fazendo isso, a gente não está vivendo em obediência a esse ensinamento de Deus. Isso nos leva, quando a gente entende realmente isso, a uma preocupação. Putz, e agora? Eu não estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. E olha para a minha vida, olha para quem eu sou, para o que eu faço, para os meus pecados, para as minhas dificuldades. E aí, em vez da gente mudar de atitude, a gente se sente triste com isso e a gente fica mais parado ainda.
Existe uma ilustração que as pessoas usam com relação à pregação do Evangelho. Eu não estou querendo desconstruir essa ilustração. Eu sei que tem muita gente que gosta, não estou criticando ela. Eu estou expondo um pensamento que eu tenho a respeito disso. As pessoas falam assim, para você pregar o Evangelho é que nem um copo. Sua vida é um copo. E vai cair uma água dentro do copo. E aí uma hora, e a água é Deus. E uma hora você está tão cheio da água que você vai transbordar e vai cair nos copos que estão em volta. Só que eu nunca me senti uma pessoa tão fiel, tão boa, tão cheia, tão obediente, que, nossa, agora eu vou pregar o Evangelho, porque agora eu sou o cara, eu estou cheio, eu estou transbordando. E eu escutei isso várias vezes na minha vida. A conclusão que eu cheguei é, bom, meu copo deve estar rachado. Porque não enche, mas por algum lugar sai. De algum jeito chegou em outros copos. E o que eu quero dizer para você com isso é que você não precisa se preocupar com o fato de que você tem defeitos, com o fato de que Jesus ainda não terminou a boa obra em você, de que você ainda não é perfeito, imagem e semelhança de Cristo. Porque se você for esperar isso para pregar, você não vai fazer. É uma notícia triste, mas é real. Você não vai fazer. O dia que você for assim, você vai estar lá. Você vai estar com ele. E aí você não vai ter para quem pregar. O que Jesus espera de você não é que você seja perfeito para se envolver com a vida dele. Jesus te alcançou imperfeito. Ele te aperfeiçoou. E Ele quer que, como você está agora, nesse exato segundo, desse jeito, você prega o Evangelho para outras pessoas. E você não precisa ter medo de fazer isso. Porque o Evangelho é a notícia que salva. Você não vai chegar para as pessoas para mostrar a sua perfeição para elas e falar, isso é porque eu tenho Deus e você não. Você vai compartilhar com elas que, apesar de tudo, de tudo isso que tem em você, na sua vida, Deus ama você. E Ele te recebeu para ser o melhor amigo dele. E Ele quer receber essa pessoa. Você não precisa ser perfeito para fazer isso. Você não precisa ter um ultra preparo e conhecimento da Bíblia para fazer isso. Você não precisa ter um curso teológico para fazer isso. Não tem que ter. Você tem que ter sido salvo para fazer isso. Você tem que ter a vida de Jesus dentro de você para fazer isso. E se você crê em Jesus, ela está em você. Você pode sair daqui, você pode ir para sua casa e pregar o Evangelho para as pessoas que estão na sua casa. Você pode ir comer fora e pregar o Evangelho para as pessoas que estão nos lugares onde você for. Você pode pregar o Evangelho dentro da sua escola, desse jeito. Porque o importante é aquilo que Jesus fez por você e aquilo que Ele vai fazer através de você. Se qualquer coisa no Evangelho dependesse de você, dependesse de mim, não ia funcionar. Isso eu falo de mim com toda certeza. Não ia funcionar. Não ia. Mas não depende da gente. E como eu disse, ao longo de toda a Bíblia a gente se depara com essas realidades, a gente vê isso, a gente vê que isso é uma ordem explícita, que a gente não tem como decidir que é isso, a gente simplesmente não quer fazer. E Deus teve a misericórdia de nos mostrar
a vida de pessoas que fizeram isso, que viveram essa vida. E a gente pode olhar para elas hoje e almejar isso. Eu quero compartilhar um texto com vocês. É um capítulo todo. Eu vou ir lendo e você vai prestando atenção. O capítulo que eu mais gosto da Bíblia. Eu leio esse capítulo quase sempre, tudo que eu falo. Hebreus 11. Na verdade, eu não vou ler o capítulo inteiro. Eu vou pegar a partir do verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porque considerou a vergonha de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele deixou o Egito, não tendo medo da ira do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Esse é um resumão da vida de Moisés. Um cara que se entendeu redimido por Deus. Entendeu que por causa da graça de Deus ele podia ter um relacionamento de profunda intimidade com Deus. Esse é o tipo de vida que essas pessoas têm. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os obedientes, porque acolheu em paz os espias do povo de Deus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, veem o tipo de vida que a vida de Jesus nos proporciona. Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Veja, é a Bíblia, a palavra de Deus falando isso sobre esses caras. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido uma coisa muito melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Subjugaram reinos, fecharam a boca de leões. Gente que foi parar na cadeia por pregar o Evangelho, e que dentro da cadeia um monte de gente se converteu porque o cara estava louvando a Jesus porque ele pregou o Evangelho e as pessoas se converteram e ele foi para a cadeia. Sendo torturados, recusaram o resgate porque eles queriam se encontrar com Deus. Pessoas como Paulo, que pregou o Evangelho, foi para a prisão e louvou a Deus dentro da prisão, junto com o companheiro dele de pregação. Pessoas como Pedro, que ao saber que uma mulher tinha morrido e a se lembrar de que Jesus havia ressuscitado pessoas e o Espírito de Jesus estava dentro dele, foi lá e ressuscitou a mulher.
que o tempo todo pregava o Evangelho, que mesmo quando era ameaçado, não deixava de fazer isso. Os apóstolos, em diversas situações, colocados diante das autoridades, as autoridades diziam para eles: se vocês pregarem o Evangelho, se vocês falarem o nome de Jesus, vocês vão ser castigados. E aí eles falavam: é mesmo? Então deixa a gente falar uma coisa para vocês: Jesus. E aí eles pregavam o Evangelho. Eu quero que você entenda a responsabilidade que existe nisso, por causa do que eu falei no começo. Não tem como a gente viver meia vida com Deus, mais ou menos do que a Bíblia diz. Essa é a vida que o Evangelho proporciona em nós. E se a gente aceitou Jesus, a gente tem que pregar, a gente tem que fazer isso. É nossa responsabilidade, é nossa tarefa. Ai de mim se eu não falar de Jesus. Agora vamos olhar para a nossa vida. A gente vive a vida de Cristo nos nossos dias, apaixonados por Ele, buscando o rosto dEle, buscando pregar o Evangelho. Ou a gente consegue olhar para os nossos dias hoje e concluir que do jeito como a gente vive eles hoje, a gente podia viver igualzinho antes da gente ter Jesus. Se não existe nada de diferente, se a gente não encara a vida de outra forma agora, a gente precisa orar com fé para que Deus nos perdoe e para que Ele nos convença da responsabilidade que a gente tem em pregar o Evangelho, para que Ele nos convença de que Jesus está voltando e as pessoas precisam da oportunidade do arrependimento, da salvação. Saber o fim da história traz responsabilidade. Traz responsabilidade. Você sabe o fim da história. Você sabe o que vai acontecer. Como você lida com isso? Você prega o Evangelho, olha para a vida com outros olhos, ciente de intencionalidade, ou é tudo igual, tanto faz. Se tanto faz, eu vou ousar te sugerir que você repense. Se você escuta tudo isso e tanto faz, ainda tanto faz, eu sugiro que você repense se você entendeu o Evangelho. Como eu disse, uma notícia que nem essa tem que tirar uma reação da gente. Agora, se tanto fez até agora, mas escutando isso, você olha e você fala: é verdade. Eu tenho que mudar o meu jeito de encarar a minha vida. Eu tenho que pregar o Evangelho para as pessoas. Jesus está mesmo voltando. E as pessoas estão se perdendo. Se você olha assim, eu tenho uma boa notícia para você. Deus se alegra mais com um coração arrependido do que com sacrifícios. Você não precisa agora se punir, se jogar numa tristeza por causa daquilo que você não fez e continuar sem fazer. Você não precisa viver com culpa por causa disso. Você pode lançar isso sobre a cruz e mudar agora, mudar o seu estilo de vida definitivamente agora. Reconhecer isso como uma responsabilidade a partir de já. Isso é um agente de transformação nesse mundo. Viver uma vida sobrenatural. Como esses caras que eram homens como nós viveram.
fazer outra oração agora. E eu tenho um professor lá no centro, ele chama Elber. Todo fim de aula, ele faz uma oração com a gente. Primeiro ele fala assim, não faz a oração. Eu vou fazer e você só escuta, para você estar ciente do que é que diz a oração. Aí ele faz a oração. Ele manda você não falar nem nada, ele faz a oração. Aí ele acaba, aí ele fala assim, agora, se você quiser, você repete essa oração junto comigo. E aí ele faz a oração de novo, e quem quer repete a oração. Aí ele fala assim, bom, agora você orou, agora já era, vai ter que fazer. Ore com fé, como se Deus já tivesse feito. Se Deus já fez, se você orou e crê que Deus fez, isso vai mudar o seu estilo de vida. Então você só fala amém para essa oração. Você só concorda com isso. Esquece a pessoa que está do seu lado, isso tem a ver com você e Deus. Você só concorda com essa oração. Se você estiver disposto a mudar o seu estilo de vida com relação à missão. E se você tiver fé de que Deus fez, de que Deus já fez. Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão agora, porque muitas vezes nós, especialmente eu, cometo o erro de passar a viver a minha vida de um jeito normal, de um jeito negligente com relação ao fim da história, como se eu nem acreditasse nele. Eu te peço perdão por isso e eu te peço para que o Senhor venha reviver em mim, em cada um de nós, a alegria da sua salvação, a certeza do que você fez e de que você é rei e você vem. Que essa certeza gere uma profunda intencionalidade no nosso coração. Nos dê ousadia para pregar o Evangelho. E nos acompanhe, Senhor. Nos acompanhe com os seus feitos, com os seus sinais, com a sua cura, com libertação. Nos dá coragem para orar pelos doentes, para falar da mensagem de Cristo para todo mundo à nossa volta. Tão poucos homens que creram verdadeiramente em Ti e pregaram o Evangelho fizeram uma diferença tão grande no nosso mundo, na época dos apóstolos. E hoje nós somos tantos. E qual é a diferença que a gente faz? A gente quer fazer diferença, Deus. A gente quer viver em obediência. A gente quer viver entendendo que ai de nós se a gente não pregar o Evangelho. A gente quer te obedecer. E por isso a gente te pede essas coisas. Derrama sobre nós o seu espírito de poder e coragem e amor. E salva vidas através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.